já vou chamando e vocês vão subindo, tá? Cris Dias, que é cosmetóloga, especialista em medicinas orientais, com formação na Índia e fundadora do Grupo Laces, que criou um verdadeiro ecossistema de beleza limpa, além de sua atuação profissional. A Cris leva sua filosofia para as ações sociais e ambientais e já representou o Brasil nas últimas 2 edições da COP na ONU. Isso é muito importante, gente. Autoridade de bem-estar representando o Brasil lá fora, com cases reais de impacto no setor. Uma salva de palmas, Cris Dias. Onde você quiser. E para se juntar nesse bate-papo, ao lado dela está Itamar Sequeto, CEO do Grupo Laces, publicitário, empreendedor, mentor de líderes, criador do IDL, que é o Índice de Desenvolvimento de Loja, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, além de ser o responsável pelas principais iniciativas ESG do grupo. Tamar também liderou a aquisição da empresa Carbon Limited e criou o primeiro hub de aceleração Clean Beauty do Brasil. Pode subir ao palco aqui, Tamar, recebam as palmas. Vamos lá, eu com essas 2 autoridades aqui em bem-estar para fazer esse bate-papo. Independente se o negócio de vocês é focado em bem-estar ou não, bem-estar está associado ao mercado de beleza. Isso não tem como desassociar. Então, acho que a gente trazendo essas 2 autoridades nesse tema para falar com vocês e compartilhar um pouquinho da experiência deles aqui com vocês é fundamental e mandatório para um evento como o Summit Donos de Salão, né? Então, o que a gente pode esperar aqui, né? Que a gente vai mergulhar nessa transformação do salão em um ecossistema de bem-estar com gestão, sustentabilidade e propósito, né? Que os pilares que tem que se conectar, né? Tudo tem que fazer sentido, tem que ter lucratividade. Bom, Itamar, vou começar com você fazendo uma pergunta aqui rápida, tá? O termo wellness está em todas as conferências do mundo, né? Quando a gente vai para a NRF, que a Beauty Fair costuma ir muito, né, para Nova York, SXSW, a gente fala muito de bem-estar nesses grandes festivais. Mas vocês vivem isso desde o começo, né? Vocês nasceram disso, né? Como que esse movimento se conecta com o dia a dia dos salões de beleza do Brasil? Boa tarde, time da Beleza do Brasil. Obrigado, Débora. Prazer estar com vocês. A questão do bem-estar, a gente está vivendo hoje um momento de caos urbano, a gente está vivendo a era da depressão. Então, é natural que os movimentos que hoje realizam os encontros, os espaços que nós precisamos do varejo, do comércio, dos salões, ultrapassem a necessidade de inovação somente em produto. Mais do que nunca, a gente precisa conectar a experiência de usuário a um ambiente de cura. O varejo de cura é aquele que a pessoa vai, não se vê gastando, não se vê saindo dinheiro e vê cada vez mais estando conectada com ela mesma. Então, o momento do wellness chegou e ele precisa, acima de tudo, Débora, um espaço de verdade. Para isso, a gente precisa evoluir a entrega, não somente pendurando samambaias, mas ampliando a percepção dos nossos endereços de salões com uma cultura de endereço, não somente cultura de bancada, não somente cultura de espelho. É cultura de um destino da soma das cadeiras, porque este é, de fato, o local que as pessoas querem estar, na coletividade, e o wellness vai entregar isso a partir das iniciativas que as pessoas vão levantar, ter seu cabelo maravilhoso, mas vão para casa acima da foto que elas construíram, com a calma, com a alma, e é isso que a gente acredita, e é isso que já é a realidade. Muito bom. Bom, agora essa próxima pergunta vai ser para você, Cris, porque a gente precisa entender um pouquinho desse conceito de beleza integral na prática, né? Como que funciona isso, a beleza integral na prática? Como que é? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigada por estar aqui. A beleza integral é um pouco do que a gente vive no Laces há 38 anos, mas conectando muito o que a gente fala na atualidade, que é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Para como que a gente entrega isso na prática? Na verdade, a gente fala
dentro desse conceito, que é uma beleza além do reflexo do espelho, né? Além do design, além do corte, além daquele penteado. É um momento de experiência de bem-estar para o cliente, conectado a não só o entregável daquele cabelo bem feito, mas também de saúde do cabelo, de saúde da pessoa e de bem-estar. Então, é você conectar as pessoas de um lugar de transbordar do coração, né? Então, conectar é o que os indianos falam muito, né? O significado de beleza, que talvez seja um pouco até falar sobre beleza aqui, né? Com tantos profissionais, mas assim, para um olhar mais holístico, né? Integrativo, a beleza é o que transborda de dentro para fora. É quando a cliente senta e não só a gente pensa sobre o corte, sobre a cor, mas sobre a melhor versão daquele indivíduo, né? Então, conectar com o ambiente através de toda a experiência que ela tem, não só falando de um lugar luxuoso ou de um lugar que tem uma arquitetura bonita, mas da entrega, de fato, do ser humano. E, para isso, a gente precisa conectar as pessoas que estão ali dentro do salão. Então, a beleza integral, ela conecta com você estar entregando às pessoas o design, mas também essa conexão mais holística de saúde do cabelo, de saúde das pessoas, e também esse respeito à natureza, né? Eu costumo falar muito que nós somos natureza, e cada vez mais a gente tem que se conectar com essa identificação. A gente precisa. A gente está vivendo uma sociedade do espetáculo, a sociedade que tudo a gente põe lá no Instagram, a nossa melhor foto. Mas, por trás daquela melhor foto, muitas vezes você está se deteriorando numa ansiedade, numa depressão. Então, eu acredito que tanto o momento do salão de bem-estar, quanto o momento de autocuidado da pessoa em casa, é um momento de reconexão com ela mesma. E nós somos esses profissionais. Nós somos essas pessoas que transformam a diferença entre ser belo e parecer belo. Né? Ser belo é aquilo que vem, de fato, de dentro, que conecta com a sua autenticidade, com a sua melhor versão, com a sua unidade. Afinal, nós somos 9 bilhões de DNAs, não é por acaso, não é para a gente parecer todo mundo a mesma coisa. Então, eu acho que nós, como profissionais da beleza, além de um bom corte, de todo o design que a gente já entrega, a gente tem que se conectar com aquela pessoa de uma forma real, né, de uma forma que traz para o dia a dia dela esse momento que ela pode repetir ali no seu autocuidado. Quando ela acorda e se olha no espelho, ela se reconhece. Né? E como que a gente faz isso? Através das ferramentas dos sentidos. Né? Então, nesse nosso ambiente, a gente conecta muito também os aromas, através dos produtos, através dessa conexão que vai além do visagismo, além da cor, além do corte. Então, eu acredito muito que a beleza integral ela está conectada a esse ser individual que está sentado ali na sua cadeira e essa oportunidade. Então, eu acho que é um pouco do nosso olhar aqui como profissional da beleza, para a gente olhar um pouco para dentro. Claro que a referência, né, a gente sempre tem externa, das pessoas que a gente admira, mas você se conectar de fato, olho no olho, com aquelas pessoas, com aquela cliente que está sentada, é o que vai trazer você aquele momento mágico da experiência do seu salão. Então, isso é um pouco do que eu acredito sobre beleza integral. Perfeito. E não sei se vocês perceberam, né, nesse primeiras falas, que a dupla se conecta, né? É uma dupla potente aqui, né? O Itamar com a visão de gestão, de estratégia, a Cris com atendimento, com a técnica, que eu acho pessoalmente que todo salão deveria ter essa dupla, né? Alguém que entende muito de beleza e de clientes e de experiência, e alguém que entende muito da gestão e da estratégia, né? Tudo se conecta, porque hoje a gente percebe que os salões eles vivem muito no improviso, né? Eu acho que já faz muita diferença os empreendedores que estão aqui sentados, né, o dia inteiro ouvindo palestras, se dedicando o seu tempo, né, saindo das suas casas para ouvir um conteúdo importante, né, e querem crescer. Isso não é de todo mundo. Vocês já são muito diferentes da grande maioria, né? Então, já reconhecer este passo é muito importante, porque a maioria dos salões estão no improviso e não sabem
né, como fazer a gestão do seu salão. Como que sair dessa estrutura, né, de caos que a gente vê um pouco os salões de beleza, Itamar? Eu acho que a gente precisa entender a evolução. A evolução já aconteceu no mercado de carros, na alimentação, tem acontecido na moda, e a gente tem que perceber o que está acontecendo também na evolução nos espaços de construção e entrega de beleza. E ainda nessa história de potência, né, de duplas de potência, antes de dar um exemplo de como construir isso, Débora, para que eu e a Cris possamos dar certo, quem acha que a responsabilidade de dar certo, eu e a Cris, é minha, levanta a mão. É do Itamar a responsabilidade. Quem acha que a responsabilidade é da Cris, levanta a mão. Quem acha que a responsabilidade é nossa, levanta a mão. Que cor é o cabelo do Nossa? Que roupa o Nossa usa? Ele é homem, ele é mulher. O Nossa não existe. Existe Itamar, existe Cris Gils. A possibilidade da gente dar certo depende de mim. E se ela puder pensar da mesma maneira, a gente é potência. E se nós pensarmos bem, se eu for metade e ela outra metade, deu 100%. Vocês concordam? Se formos... Oi, linda. Se formos 100%, a gente tem vantagem competitiva? Não. Eu preciso ser 70% da potência do encontro com a Cris. Se a Cris puder ser 60%, a gente tem 30% de sinergia que expande o encontro dos dois. Quando eu tenho num salão um gestor e um profissional, e a responsabilidade é sempre delegada para o outro, a potência se anula. Não importa o que você goste ou não goste do outro, você saiu de casa para produzir e desenvolver profissionalmente algo com esse endereço, com esse parceiro, com essa parceira. Traga para você a responsabilidade. A chance de eu e a Cris dar certo é minha. E se eu tiver a bênção que ela pense da mesma maneira, a gente vai ser potência. Por acaso, a gente está casado, esse ano a gente faz 31 anos. Mas não é uma questão de marido e mulher, até porque quem começou o negócio foi ela e até hoje ela nunca assinou minha carteira. E eu tenho muitas testemunhas. E neste lugar, eu preciso que, assim, eu vejo o Brasil inteiro visitando salões, Débora. Eu vejo tanta gente botando culpa no cabeleireiro, eu vejo tanta gente colocando culpa na manicure, e eu vejo pouca gente dizendo, eu vou me dedicar independente do que esse cara está fazendo de errado. Aí você vai encontrar potência. Então, é nesse lugar que a gente costuma dizer, que a minha amiga Fabiana Godin, que está aí, ela fala, a tapioca já virou, está sendo do outro lado, e a gente repete o modelo, repete a narrativa, e não vai haver evolução. E nesse mesmo lugar, eu quero trazer um exemplo de como se comprava fruta no supermercado. Pode passar, por gentileza? Tem que voltar uma. Volta uma, por gentileza. Consegue? Como se comprava fruta no supermercado no passado? As pessoas iam num Carrefour, num Pão de Açúcar, o que mais vendia era banana, laranja, maçã, e beleza, era aquilo ali. Passou um tempo, alguém olhou para aquilo e falou, que tal criar um sacolão? E ligou um lugar especializado em fruta. Passou um tempo, de 10 em 10 anos, alguém foi lá e falou assim, e se eu criar um hortifruti, um oba? E de repente, aquela melancia que não era vendida, porque só se vendia para quem tinha uma família grande, passou a aparecer em fatias. Aquela fruta que ia estragar ganhou um suco e aumentou a eficiência do negócio. O vinho que estava ali, de repente, que a Expand vendia, passou a ganhar uma gôndola de vinho para o cara que sai para comprar fruta, laranja, maçã, tudo isso. O padeiro passou a perder venda de pães, porque também a conveniência do deslocamento foi encontrada nesse hortifruti. O wellness, hair design, manicure, reflexologia, todos são ingredientes desse carrinho que tem que ser ampliado. Mas para ser ampliado, precisa nascer monitoramento, precisa nascer parceria, precisa nascer gestão, precisa nascer estímulo e, acima de tudo, consciência.
E, normalmente, nos salões pelo Brasil, os diálogos são sempre emocionais. Será que não é possível a gente encontrar algumas referências de números, indicadores de desempenho, respeitar esse emocional, mas subir a régua para um novo patamar? Esses são os fatores que fazem com que a gente consiga mudar e evoluir. E quando a gente olha para os salões, a gente vê esse gráfico que as pessoas se esforçam para entender gestão de salão, mas não saem do quanto você fatura e qual é a sua comissão. Se esforçam para ter algum tipo de segurança de negócio replicável, poder sair de férias e saber que na volta o faturamento foi igual. Mas não conseguem fazer isso, andar nessa ordem. O que a gente acredita é que tem que ser desse formato aqui. Primeiro, estabeleça a segurança do teu negócio. Quais são os fatores de sucesso que garante que você tem recorrência, que você tem time, que você tem cliente, que você tem produto confiável? Passado isso, você estuda seus números. Está cheio de software com ótimas informações, fazendo o que a gente chama de IDL, que é Índice de Desempenho de Loja. Quais são os fatores de sucesso de negócio? Eu vou dar um exemplo bem tosco, fora do nosso setor, mas do que vive um banco? Um banco vive de pegar dinheiro de quem tem, emprestar para quem não tem, cobrar de quem não paga e abrir conta. Quais são os fatores de sucesso do nosso negócio na gestão? Monitoro. Uma vez que eu tenho segurança e eu monitoro a gestão, eu faço liderança. E não é liderança só tipo você chegou atrasado. É liderança, seu ticket médio está 20% abaixo do que fulano. Seu crescimento será de tanto se você melhorar o seu fluxo de clientes assim. Dando referência que a gestão pode proporcionar liderança. Sem número não se faz liderança, se faz bate-papo. E aí vira estresse, aí vira desentendimento. Fez liderança? Vai, repete isso que está dando certo, porque eu vou cuidar de outra pessoa, eu vou multiplicar a minha performance. E se eu fizer isso, eu chego no que me dá escalabilidade e abro mais um endereço. Não tem mistério, dá trabalho, mas pouco sai desse modelo que é o da segurança. E aqui, um pouquinho, Débora, do que são os fatores do IDL. Eu monitoro ticket médio, receita de design, quanto eu tenho de receita de manicure sem cabelo, quanto eu tenho de receita de manicure sem produto, quais são as corridas de venda que eu faço valendo um jantar no final de semana com uma manicure e um cabeleireiro, como que eu estou fazendo para ampliar naquele tempo de pausa a beleza sobre demanda que eu posso vender uma reflexologia, uma massagem nas mãos. Isso é ticket médio na veia. Serviço por comanda. E uma das coisas que eu vejo, e agora uma provocação, eu vejo muitos salões que têm o espaço da manicure, o espaço da massagem, o espaço do cabelo completamente diferente. Imagina você num restaurante que você precisa comer a salada num lugar, levantar em outra mesa, comer o prato principal, levantar em outra mesa, comer a sobremesa e levantar em outra mesa, talvez para tomar o licor. A possibilidade de serviço de comanda vai ser muito menor. Nós estamos primando o conforto da execução em detrimento da produtividade. E é isso que a gente precisa olhar. Basicamente, esse é o papel do que a gente acredita. Muito bem. Bom, nessa parte, quando a gente fala de gestão, a gente fala muito também de atendimento, né? Eu sei que vocês criaram um código de atendimento diferente e eu queria explicar para a nossa plateia como que funciona isso. Vamos simular um atendimento aqui? Um bom exemplo de aumentar serviço por comanda. Eu posso muito bem chegar no meu salão, eu sou um profissional, eu não sou cabeleireiro, viu, gente? Marca cabeleireiro agora. Eu posso chegar como profissional e a Cris sentou na minha cadeira e vou falar assim: oi, Cris, como você está? Tudo bem? Que bom que você está aqui. O que a gente vai fazer hoje? A Cris vai falar, o que você responderia? Quero só fazer escova. Estou com pressa. Escova está com pressa, vai fazer retoque de raiz e está com pressa. A Cris ancorou a venda em 2 serviços. A Cris colocou a minha capacidade de ticket médio no mínimo. E se eu chegar para a Cris, Cris, como que você está? Tenho visto que você tem feito yoga, tenho visto você treinar,
tenho visto você fazendo isso e aquilo. Deixa eu ver o que o seu cabelo está precisando. E vamos fazer a cor que você veio buscar. Vamos retocar o que você veio buscar. E eu tenho outros serviços que eu posso adicionar a isso. Quando eu faço isso, eu posso falar de uma proteína, uma limpeza de couro cabeludo, eu posso colocar uma massagem de ombro para ela relaxar, eu posso propor uma reflexologia para tornar a experiência dela uma experiência de wellness. E a ancoragem de serviço por comanda está aqui em cima. Ela que lute para baixar. É muito mais simples. Você pegar daqui e subir, você vai ter muito esforço, muito esforço, muito esforço. Quando você está aqui, é uma necessidade. Ela quer relaxar. Você não vai oferecer uma coisa que o cabelo não precisa. Você não vai oferecer uma coisa. Agora, imagina o seguinte, quando alguém vai para uma academia, eu posso falar para vocês o seguinte, se vocês forem hoje treinar, vocês podem não treinar mais nos próximos 30 dias? Funciona? E por que os salões têm que receber os clientes pensando só na visita atual? Por que eu não posso conectar essa necessidade a um cuidado que vai mitigar os danos que o cabelo pode ter com o estilo de vida, com os produtos que ela pode utilizar, e isso virar uma recorrência que eu asseguro com mais serviços por comanda? Essa é a realidade que a gente, com certeza... No Laces, a média... A gente visita muitos salões no Brasil, gente. A média de salões no Brasil tem 1,7 serviços por comanda. Se fosse 1,5, eu diria que de cada 2 clientes, uma vai comprar 2 serviços e outra vai comprar 1. Essa é a média que a gente conhece visitando o Brasil inteiro. No Laces é 5,2. E por quê? Por conta desse diagnóstico. Por conta da forma de abordagem que não vai perguntar o que vai ser hoje, querida. É o que você precisa, que é bom para você, e sem mentir para ela, sem construir necessidade que não seja real. Eu acho que é sempre muito importante você ouvir, né, a cliente, como você comentou, né, e sempre colocar você como consultor, né, você que é o especialista, né, e você vai trabalhar isso para aumentar o seu ticket médio. E a Cris, a gente estava batendo um papo outro dia, e ela me contou uma história muito interessante, que eu vou pedir para você repetir aqui, Cris, porque tem muito a ver com essa questão de ouvir o cliente. Acho que atendimento é uma questão fundamental, né, não tem discussão, o quão atendimento é importante nos nossos negócios. E a Cris viveu uma questão de atendimento muito transformadora. Compartilha com a gente. Bom, estava lá no meu dia a dia atendendo uma pessoa, que é uma pessoa pública, e já senhora que começou, enfim, né, a tomar bastante medicamentos, e o cabelo dela, que era cacheado, alisou. E ela começou a se estranhar, não se reconhecer mais. E aí eu falei, meu Deus, ela pediu para que eu fizesse um procedimento de fazer os cachos, a permanente, que a gente conhece, né? E no Laces nós não fazemos porque é um processo que acaba tendo um ingrediente mais químico e tal. Só que ela necessitava, né? A gente já tratava do cabelo dela há bastante tempo e ela não estava mais se reconhecendo lisa. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Fiquei conversando, falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer, né? Enfim, fiz a permanente, deu, graças a Deus, tudo super certo. Ela saiu feliz da vida. À noite, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, acordei às 4 da manhã, eu falei, meu Deus do céu, o que você fez? Para uma pessoa pública, você faz uma celebridade, né? Que você podia acabar com tudo que eu fiz na minha vida, uma baita responsabilidade. E aí, assim, né? No dia seguinte, ela me passou uma mensagem, estou super feliz, não sei o quê, mas eu quero muito falar com você. E daí, eu falei, ai, meu Deus do céu, né? Aí, no dia seguinte, 2 dias depois, ela marcou para ir até o salão. E, quando ela chegou, eu falei assim, eu preciso te contar. Eu sou essa pessoa que, né, enfim, a câmera, as pessoas me reconhecem, né? Só que eu não estava mais me sentindo reconhecida, porque esse cabelo não me representava mais. Hoje, eu estava andando, né, quando eu estava voltando daqui para o salão, várias pessoas me pararam e me reconheceram. Ela se sentiu reconhecida novamente. Então, eu acho que um pouco desse cuidado que a gente tem é de buscar, não é sobre aquele cabelo fazer bem ou fazer mal, né? É de fato aquilo que faz sentido para aquela pessoa naquele determinado momento, né? Então, acho que essa conexão com a beleza de um outro lugar é você entregar a técnica, mesmo que muitas vezes aquela técnica
não está, né, dentro do teu cardápio, vamos dizer assim, mas que você conseguiu fazer com que aquela pessoa, de fato, se reconhecesse, se olhasse no espelho no dia seguinte e se visse novamente da forma com que ela é. Então, esse caso foi muito interessante, porque é uma pessoa muito importante, que eu admiro muito, uma pessoa que, durante muitos anos, ela foi... Né, hoje a gente vê muitos podcasts, e ela foi uma das principais pessoas desse grupo de entrevistadores. E, quando você ouve uma pessoa tão importante, tão admirável, se reconhecer através do cabelo, através da beleza... Eu acho que é aquela coisa que Mastercard paga, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado dessa experiência. E, no final, acho que profissionais da beleza estão ali para, né, para atender os clientes, né, o que eles precisam. Mas isso não quer dizer que o Laces vai começar a fazer permanente. Não, ainda não. Bom, quando a gente fala de beleza natural, né, de wellness, a gente conecta, obviamente, com SG, né? E vocês são muito reconhecidos por causa dessas iniciativas, né? Me conta um pouquinho como que é essas iniciativas dentro do Grupo Lace. Bom, o Lace existe desde 1987 e, desde sempre, o Lace, os primeiros cosméticos do Lace tinham que ser guardados na geladeira porque não tinham conservantes. Imagina o tamanho do mercado, você falar para uma mulher, compra esse shampoo e, antes do banho, passe na cozinha para pegar na geladeira o shampoo que você vai usar. Então, não fazia o menor sentido, mas era a realidade das matérias-primas naquele momento. Então, o Laces compensa carbono desde 2014. Nós criamos, pelo histórico do Laces de compensação de carbono, o índice Laces de carbono baseado em escopo 3. A Fundação Getúlio Vargas tem os parâmetros de gases de efeito estufa, e o escopo 3 é o mais abrangente. Então, a gente sabe que um salão emite 250 quilos de carbono ao redor disso por posição por ano. Ou seja, um salão de 10 cadeiras emite 2,5 toneladas. A ONU enxerga o mercado como velha economia e economia do futuro. A velha economia nos trouxe até aqui e tem muita emissão de carbono, está desequilibrada, diferença social. A do futuro não está disponível porque ainda é cara. Então, o que nós precisamos construir a transição, a economia de transição. E foi para isso que a gente foi convidado pela ONU para fazer uma palestra em Dubai, no Egito e também na Colômbia ano passado, e esse ano a gente vai para Belém também, como referência de economia em transição, onde a gente consegue saber como neutralizar as emissões de um salão e a pegada hídrica, o modelo social e todos os projetos. Então, as nossas práticas são de compensação de carbono, troca matéria-prima fóssil derivada de petróleo por matéria-prima natural. Nós temos processos que a gente colore cabelo com plantas. Então, todos esses movimentos fazem com que a gente seja... Recentemente, a gente saiu numa matéria no UOL como a primeira rede de salões sustentáveis do Brasil. E eu acho importante colocar que nós não somos especialistas em sustentabilidade, nós somos praticantes. E para você fazer sustentabilidade no seu salão, é você ter uma agenda de impacto, de compromisso. A sustentabilidade é uma catraca, que quando você passa, você não volta mais. Sustentável não é quem tem 100% da água da melhor maneira possível. Sustentável não é quem consegue fazer a neutralização de 100% do seu carbono. Sustentável é quem tem uma agenda que fala, vou começar hoje com 5% de compensação de carbono e daqui a 10 anos eu vou chegar a 30%. Vou chegar hoje com uma pegada hídrica menor e daqui a 10 anos eu vou chegar somente 3% do mercado mundial de beleza é mercado de beleza limpa. Só que vai crescer 13,5% ao ano, enquanto o convencional cresce 4%. Então, nós indiscutivelmente acreditamos que nós precisamos evoluir o cardápio dos restaurantes, como fizeram no passado. Nos salões tem que evoluir o cardápio de processos limpos, processos com menor emissão e tudo mais. É isso que a gente busca. Para os salões que ainda estão muito distante dessa linguagem, Itamar, conta como que, basicamente, um salão, qualquer salão que está aqui nesse auditório, pode ser mais sustentável na prática.
Eu acho que assim, a primeira conta que você consegue fazer, para vocês terem uma noção, um carro quando anda, ele emite carbono. Quando a gente sai de casa, de qualquer maneira, a gente está emitindo carbono. Eu não quero ser nem eco-chato, nem biodesagradável. Eu quero dar, com otimismo, alternativas que a gente consegue neutralizar emissões. Hoje você consegue, assim, ó, se um salão de 10 cadeiras emite 2,5 toneladas, 1 tonelada custa $10 no mercado voluntário de carbono. Ou seja, $10 nós estamos falando de 60, 70 reais. Ou seja, é possível um salão neutralizar suas emissões com 400, 500 reais se ele tiver umas 10 cadeiras. Outra coisa é verificar seu volume de água que você está desperdiçando. Outra coisa é o volume de resíduos. Conversar com seus colaboradores. Não é suficiente ter logística reversa. Tem que diminuir o volume e gradativamente aumentar a presença de cosméticos com ingredientes naturais. E não precisa ser laces, não precisa ser somente os nossos cosméticos, mas a sustentabilidade só vai acontecer de fato quando ela virar consumo. Sustentabilidade em PowerPoint não faz sustentabilidade. A sustentabilidade precisa fazer a sociedade civil aderir às práticas mais sustentáveis. O que muda mais o mundo é o cartão de crédito. Muito mais do que o título de eleitor. Se tivermos sorte de 4 em 4 anos, a gente acerta numa eleição. Se tivermos inteligência e uma boa pesquisa, a gente fomenta a economia que a gente quer, estimulando pelo consumo o futuro que nós queremos. Então, isso gera bem-estar, isso gera consumo sem culpa. É sobre isso. Muito bem. Obrigado. Bom, você trouxe um gráfico aqui importante para a gente, né, Itamar? Traduz para a gente esse gráfico que você trouxe de neutralização de carbono. E se você puder traduzir um pouco desse conceito. Volta ao gráfico um segundo, por favor. É muito fácil de vocês entenderem. Ó. Quanto mais cresce a economia, isso aqui é o gráfico do dinheiro. Quanto mais grana o mundo ativar, mais máquina vai ser ligada, mais emissão de carbono vai ter. E mais vai existir aquecimento global. Se a gente fizer o que a gente chama de varejo de regeneração, consumo de regeneração, quanto mais dinheiro a gente tem, ó, esse gráfico de cima é o vermelho, quanto maior a emissão do preto, quanto mais dinheiro ganha o preto, mais emite o de cima. O caminho é esse. Quanto maior o nosso poder econômico, mais reflorestamento, mais matéria-prima. Vocês sabiam que já existe matéria-prima de cosméticos que, ao invés de jogar algo que sobra para o meio ambiente, ela vira compostável? Ela pode alimentar uma alga, ou seja, ela também vai sequestrar carbono. Eu não quero que vocês fiquem tristes com essas informações, é o contrário. Nós fazemos parte de uma era de consumo, nós somos contemporâneos de uma mudança que tem que ser igual aos imigrantes. Os imigrantes, quando trocaram de países, pensaram nos descendentes para viver melhor. E nós, quais são os nossos descendentes? Nós precisamos mudar a forma de consumo hoje, não é nem mudar, evoluir a forma de consumo hoje, para que os próximos descendentes, daqui a 100, 200 anos, que talvez a gente nem conheça, consigam ter um planeta descarbonizado. O Brasil, por esse gráfico, tem 62% de território de floresta. Se formos bem eficientes nisso nos próximos 30 anos, talvez o Brasil vire 65% de território de floresta. E é assim que a coisa vai andar. Legal. E aqui no stand de vocês estão fazendo um cálculo, né? Explica para a gente como que é essa ação. Ali a gente está utilizando o índice LACES de emissões de carbono para verificar qual é a sua emissão. O primeiro passo da sustentabilidade é ter consciência. Não é necessariamente neutralizar as emissões, mas qual é a minha pegada? Para onde está a minha pegada de carbono? Então, a gente está orientando ali, não precisa comprar nada, não precisa assinar, não precisa ser bioma, é simplesmente para poder perceber qual é o próximo passo. E a gente tem, Débora, acho muito legal, a gente tem muito orgulho, né, dessa presença da Cris na COP. Cris, você quer falar? Registro histórico, hein? Mas, como o tempo está acabando, eu queria passar direto, se me permitir. A gente fez um documentário, né? Vocês vão ver um QR Code daqui a pouco, que esse documentário são 29 minutos, assiste em casa. Aqui é só um teaser do impacto do nosso setor e algumas alternativas para a gente evoluir.
Pode passar? Sobe o som, DJ. Toneladas de lixo que ainda são destinadas de forma incorreta. Para onde vai isso? A gente já consome 1,5 planeta anualmente. O que significa? A gente já tem um consumo de um planeta que não consegue se reestruturar. Tudo que a gente está assistindo deixa a gente muito assustado. A gente teve sempre tudo em abundância. E muitas embalagens, muito plástico. Em 2050, a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. Mas ninguém faz nada. Nessa velocidade, o planeta não resiste. Como a gente pode repensar o modelo de consumo baseado no nível de destruição que a gente já fez até agora? A natureza, ela cresce. E nós temos que criar um modelo econômico que cresce. A palavra é regenerar. O setor da beleza hoje é um dos setores que mais polui, instalando um limite de 250 quilos de carbono por carteira. Isso vai prejudicar a sua saúde, essa beleza consciente, essa beleza limpa. Nós temos produtos 92% natural, nós temos produto 91% natural. Sem contar que quando o corpo percebe essas moléculas naturais, ele vê isso como bioidêntico e ele começa o processo de cura. Pelas nossas escolhas de hoje, elas impactam muito forte o de amanhã. Nós temos que fazer um processo de correção de uma trajetória e um desenvolvimento completamente desequilibrado. O custo de não fazer nada hoje ficou muito mais alto do que o custo de fazer qualquer coisa. A sustentabilidade precisa de impacto real, de menos propósito no marketing e mais propósito para o metro quadrado. Se as empresas não mudarem agora, daqui a 20, 30 anos, os negócios delas podem desaparecer completamente. Even though it's just a bit of progress, at least it's progress that can give humanity hope. Don't think it's too late. A coisa mais linda é ver que isso tudo começou por uma cabeleireira, que é a mãe da Cris, que foi ampliada pela Cris, que é cabeleireira, que estudou cosmetologia e que não para de pesquisar o futuro do setor para poder trazer soluções limpas. Esse QR Code para vocês poderem assistir o vídeo com mais calma. E o próximo é, assim, amanhã a gente tem... o próximo, o slide é esse, o próximo. Amanhã a gente tem um encontro, um debate para 30 pessoas para a gente falar de ecossistema, mas as vagas estão quase esgotadas, não vai rolar. Mas depois, através da Beauty Fair, a gente cria um programa para falar de ecossistema de beleza limpa e tudo mais. Perfeito, ótimo, gente. Então, bom, com essas duas autoridades aqui, a gente pôde entender um pouquinho mais como falar de wellness e criar um negócio em cima disso, né? Queria que vocês dessem mensagens finais, Cris, se você pudesse falar uma mensagem final para a nossa plateia, agora, né, para a gente terminar de amarrar, que agora a gente já está finalmente do nosso bate-papo. Primeiro, agradecer aí a paciência de todos estarem aí falando sobre esse ecossistema. Eu acredito de verdade que a nossa beleza pode transformar não só os nossos negócios, mas também as pessoas que a gente se conecta através dos clientes e ao nosso colaborador. Então, de fato, façam com intenção, disciplina e tempo o que vocês acreditam que a gente, juntos, com certeza, chega onde a gente deseja. Tamar? Eu quero provocar que a gente tenha um futuro, principalmente nesse nosso setor mais coletivo, que a gente construa valores mais pela habilidade do encontro e da potência que nós temos juntos, não somente pelo aspecto artístico, que é maravilhoso e é diferencial, e é o que trouxe o setor até aqui, mas que possa nascer a semente da coletividade do mercado da beleza para que a gente produza a beleza integral. É isso. Muito bom, obrigada, obrigado, gente. Tamar, Cris, uma salva de palmas. Obrigado. Muito bom, obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui.